Vamos então resolver a ficha número 21 do livro de fichas. Esta ficha vai tratar da subtração. Tem 5 perguntas. Então vamos começar pela primeira. A primeira diz-nos o seguinte: completa o quadro e vê o exemplo. O exemplo o que é que nos dá aqui? Dá-nos o aditivo, o subtrativo e o resto. E diz-nos que o aditivo é igual ao subtrativo mais o resto. Isto é, 85 menos 29 é igual a 56, mas 29 mais 56 é igual a 85. Antes de resolver este problema, sugiro que recordes o conceito do prato de 3 divisões. Portanto, pousa o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver a primeira questão. Mas antes disso, vamos recordar o conceito do prato de 3 divisões. No prato de 3 divisões, a divisão maior, neste caso 85, é igual à soma das duas divisões menores, isto é, as duas partes, isto é, 56 mais 29. 56 mais 29, que são as duas partes, é igual ao todo, que é 85. Portanto, associado a este conceito, o que é que nós sabemos? Sabemos que qualquer uma das divisões menores, seja a 56, seja a 29, é igual à diferença entre a divisão maior e a outra parte menor. Isto é, 29 é igual a 85 menos 56, ou a outra parte, 56, é igual a 85 menos 29. É a partir deste conceito, e admitindo então que a maior parte é o aditivo e uma das partes é o subtrativo, sendo a terceira o resto, podemos dizer que o aditivo é igual à soma do subtrativo com o resto. Neste exemplo concreto, o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer que 85 menos 56, portanto o aditivo menos o subtrativo, vai dar o resto, que é 29. Ou o aditivo, se este for o subtrativo, 85 menos 29, subtrativo, vai dar o resto, que é 56. Portanto, temos então o aditivo menos o subtrativo, pode ser uma das partes, sendo que a terceira parte será a diferença ou o resto. Portanto, tendo em conta este conceito, daqui podemos concluir que o aditivo é igual à soma do subtrativo mais o resto. Porquê? Porque o todo é igual à soma das partes. Vamos então ver o nosso primeiro exemplo. 85 menos 29 dá 56. Portanto, o aditivo é igual à soma do subtrativo com o resto. Né? O aditivo, que é 85, que é a parte maior, é igual à soma das duas partes pequenas, que é o subtrativo e o resto. Podendo ser este subtrativo e aquele o resto, ou o contrário, subtrativo o 29 e o resto o 56. Como nós podemos ver aqui. Portanto, 85 menos 56 dá 29, né? E 85 menos 29 dá 56. Aditivo menos o subtrativo dá o resto. Vamos ver o segundo exemplo. Nós sabemos que temos o aditivo, o subtrativo e o resto. Conhecendo dois deles, conseguimos determinar o terceiro. Neste caso, conhecemos o subtrativo e o resto, não conhecemos o aditivo. Isto é, conhecemos as duas partes pequenas e falta-nos conhecer a parte maior, que é o aditivo. Então, sabemos que o todo é igual à soma das partes. Logo, o aditivo é igual à soma do subtrativo com o resto. Portanto, 48 mais 12 dá 60. Portanto, 60 é o valor que nos falta aqui como sendo o aditivo. Temos então 48 mais 12 igual a 60. Vamos passar ao terceiro exemplo. Neste caso, conhecemos o aditivo e conhecemos o resto, falta-nos conhecer o subtrativo. Sabemos que qualquer uma das partes, neste caso é que desconhecemos, é igual à diferença entre o todo e a outra parte. Ou seja, o subtrativo é igual a quê? À diferença entre o aditivo e o resto. Né? O subtrativo é igual a aditivo menos resto. Ou o resto é igual à diferença entre o aditivo e o subtrativo. Temos então 76 menos 24 é igual a quanto? Que é, neste caso, o aditivo menos a diferença e o resto, é igual a outra parte, ou seja, é igual a 52. Portanto, 52 é o valor que nos falta aqui. De onde podemos calcular que
52 mais 24, isto é o subtrativo mais o resto, é igual ao aditivo. 52 mais 24 é igual a 76. Vamos ao quarto exemplo. Dão-nos a soma sob a forma de subtrativo, resto e aditivo. Portanto, aqui era fácil de terminar, né? Sabemos as duas partes, 135 e 49, isto é subtrativo e resto, ou inversamente subtrativo e resto, pouco importa. Sabemos é que a soma das partes vai ser igual a este todo. Isto é, 135 mais 49 vai ser igual a 184. Logo podemos substituir. O todo, a parte maior, é o aditivo, e as outras duas partes é o subtrativo e o resto. Poderia ser diferente, só que simplesmente neste caso está a seguir aquilo que nos diz a legenda, que é subtrativo ao primeiro, portanto subtrativo ao primeiro, e o resto é o 49. Por isso é que nós pusemos como subtrativo 135 e resto como 49. Se puséssemos ao contrário, iria dar na mesma 184, mas nós temos que nos seguir pelo que diz aqui a legenda. Subtrativo significa que o primeiro é o subtrativo e o segundo é o resto. Vamos ver o último exemplo. 225 é-nos dado o aditivo e o subtrativo, falta-nos calcular o resto. Portanto, temos que calcular uma das partes. Sabemos que uma das partes é igual ao todo menos a outra parte. Ou seja, o subtrativo é igual à diferença entre o aditivo e o resto, ou o resto, que é neste caso o que nós queremos, é igual à diferença entre o aditivo e o subtrativo. Isto é, uma das partes é sempre igual à diferença entre o todo e a outra parte. Neste caso, a parte que nós não conhecemos é o resto. Portanto, por isso é que nós dizemos que o resto é igual à diferença entre o aditivo e o subtrativo. 225 menos 125 vai dar 100. Portanto, 100 é o resto. Então podemos escrever conforme está aqui a legenda. Este é o subtrativo, que é 125, mais o resto, que é 100, vai ser igual ao aditivo, que é 225. Correto? 125 mais 100 vai dar 225. Resumindo, o que é que nós temos? No primeiro caso temos o aditivo igual a 85, o subtrativo 29 e o resto 56. O subtrativo mais o resto é 29 mais 56 é igual ao aditivo. Isto é, a soma das partes é igual ao todo. No segundo caso, conhecemos as duas partes. Para calcular o todo é só fazer a soma destas duas partes. Destas duas partes pequenas dá-nos o todo. 48 mais 12 dá 60. Neste terceiro caso, conhecemos a parte maior, uma das partes menores, não é assim? Que neste caso é 24, e queremos calcular a outra. Então sabemos que qualquer uma das partes é igual ao todo menos a outra parte. Não é? 76 menos 24 vai dar 52. Colocando isto sobre esta, de acordo com a legenda, pomos então 52 mais 24 é igual a 76. Neste quarto exemplo, é-nos dado o subtrativo e o resto e o aditivo. É só passar para aqui. O 184 é o aditivo, o subtrativo é 135 e o resto é 49. Finalmente, neste último, conhecemos o aditivo e o subtrativo, pedem-nos para calcular o resto. Isto é, conhecemos o todo e uma das partes, pedem-nos para calcular outra parte. Então esta parte é igual ao 225 menos 125. Isto é, a diferença entre o todo e a outra parte. 225 menos 125 dá 100. Colocando o resultado de acordo com a legenda, temos o subtrativo, que é 125, mais o resto, que é 100, é igual ao aditivo, que é 225. Vamos então ver o segundo exercício. Descobre o valor da figura. No fundo aqui temos 4 subtrações. Conhecemos, em alguns casos, neste caso conhecemos o aditivo, desconhecemos totalmente o subtrativo e o resto, mas os dois em conjunto, com aquele, vai nos permitir determinar o valor das figuras. Do mesmo modo, nas outras subtrações. Portanto, para resolver este problema, temos que recorrer ao conceito de que o subtrativo mais o resto vai ser igual ao aditivo. Portanto, é o conceito que nós verificamos atrás, relativamente ao prato de 3 divisões. Pausa o vídeo para resolver a questão, depois já mostro a solução. Vamos então ver. O conceito é este. Sabemos então que o todo menos uma das parcelas é igual a outra parcela. Neste caso, o todo é a maior parte, não é assim? É o aditivo. Menos uma das parcelas, pode ser menos a parcela laranja, vai dar a parcela azul,
ou menos a parcela azul vai dar a parcela laranja. Portanto, aditivo menos subtrativo vai dar igual à diferença ao resto. Também sabemos ao contrário que o subtrativo mais a diferença vai dar o aditivo. Vamos ver então a primeira subtração. Temos 391 menos 27 triângulo, círculo 1, 12. Isto é, o todo é o 391. Uma das partes é o 27 triângulo e a outra parte é o círculo 12. Mas sabemos que esta parte mais esta tem que dar igual a 391. Certo? Portanto, neste caso temos o aditivo menos uma parcela, que é a parcela 27 triângulo, vai ser igual à diferença, que é a parcela menor. Certo? Que é círculo 12. Então, subtrativo mais diferença vai dar o todo, que é o aditivo. Vamos construir o nosso algoritmo para ir terminando algarismo a algarismo. Vamos começar pela ordem das unidades. Temos então o triângulo mais 2 vai ser igual a 1, isto é, qual é o número que adicionado a 2, isto é, qual é o número que está representado no triângulo que adicionado a 2, é igual a um número cujo algarismo nas unidades é 1. Quais são os primeiros 3 números cujo algarismo nas unidades é 1? É o 1, o 11, o 21, por aí adiante. Será que pode ser o 1? Claro que não. Se nós estamos a adicionar alguma coisa a 2, essa coisa que vamos obter é superior a 2. Isto é, tem que ser 11. Então, qual é o número que adicionado a 2 vai dar 11? É 9. 9 e 2 dá 11. Não esqueçamos que vai 1 para a ordem das dezenas. Então fica 1 mais 7 dá 8, mais 1 dá 9. Neste caso, não precisamos terminar nada, já temos ele coincide com o nosso algarismo. E agora temos que terminar o valor do círculo. Vai 0 de trás, 0 mais 2 mais o círculo, vai dar quanto? Vai dar 3. Portanto, qual é o número que está representado aqui no círculo que adicionado a 2 vai dar 3? Então o círculo vale 1. Certo? Vamos confirmar. Temos 27, 9, 1, 12. 9 e 2 dá 11. E vai 1 para a ordem das dezenas. 1 e 7 dá 8, mais 1 dá 9. Não vai nenhum para a ordem das centenas. 0 mais 2 dá 2, 2 mais 1 dá 3, dá 391. Então está confirmado. O nosso aditivo é 391. Portanto, o triângulo vale 9 e o círculo vale 1. Vamos ao exemplo seguinte. Temos então 403, que é o aditivo. O subtrativo é 1 estrela quadrado e o resto é 246. Portanto, o conceito é exatamente o mesmo. Sabemos que o todo menos uma das parcelas é igual a outra parcela, mas também sabemos que a soma das duas partes é igual ao todo. E é com base nesse conceito que nós vamos resolver isto. Isto é, o subtrativo mais a diferença vai ser igual ao todo, que é o aditivo. Vamos construir o nosso algoritmo. Temos então que 1 estrela quadrado mais 246 é igual a 403. Portanto, qual é o número que adicionado a 6, isto é, qual é o número que o quadrado representa que adicionado a 6, dá um número cujo algarismo das unidades é o 3. Pode ser o número 3, o 13, o 23, por aí adiante. Será que pode ser o número 3? Claro que não. Porque se nós estamos a adicionar alguma coisa a 6, essa coisa que vamos obter é superior a 6. Portanto, 3 é inferior, não pode ser. Qual é o número a seguir? É o 13. Então, qual é o número que adicionado a 6 dá 13? É 7. 7 e 6 são 13. Não esqueçamos que vai 1 para a ordem das dezenas. Então fica 1 mais estrela, mais 4, vai dar igual a quanto? Vai dar 0. Então, qual é o número que adicionado a 4 mais 1? Mais 1 porquê? Porque vai 1 de trás, da ordem das unidades. Qual é o número que adicionado a este 5? Né? Vai dar um número cujo algarismo das unidades é o 0. Quais são os primeiros 3 números cujo algarismo das unidades é 0? É o 0, o 10, o 20. Será que pode ser o 0 aqui? Claro que não. Se nós estamos a adicionar alguma coisa a 5, que é 4 mais 1, isso que vamos obter é superior a 5. Portanto, não pode ser 0, tem que ser 10. Então, qual é o número que adicionado a 5 dá 10? É 5. Então, a estrela vale 5. Correto? Portanto, 5 e 5, 10. E vai 1 para a ordem das centenas. 1 mais 1 mais 2 dá 4. Confirma o nosso aditivo. Então, vamos confirmar no algoritmo.
1 estrela quadrado mais 246, substituímos o quadrado por 7 e a estrela por 5, 7 e 6 são 13, e vai 1 para a ordem das dezenas, 1 e 5 são 6, 6 e 4 são 10, e vai 1 para a ordem das centenas, 1 mais 1 são 2, 2 e 2 são 4. Isto vai dar 403. Portanto, está confirmado. Portanto, o quadrado vale 7 e a estrela vale 5. Vamos à terceira subtração. Temos 32 retângulo 7 menos 1 meia-lua 96 é igual a 21,41. O conceito é exatamente o mesmo. O todo menos uma das partes é igual a outra parte. No nosso caso, vamos recorrer à operação inversa. Isto é, o subtrativo mais a diferença vai ser igual ao aditivo. Vamos construir o nosso algoritmo. Isto é, 1 meia-lua 96, que é a diferença, mais o subtrativo, tem que ser igual ao aditivo. Como nós também não sabemos na totalidade do nosso aditivo, mas em conjunto com o subtrativo, a diferença, vamos calcular esses valores. Então 6 mais 1 são 7, e não vai nenhum de trás, portanto 0 mais 9 são 9, 9 e 4 são 13, e vai 1. Se são 13, significa que o algarismo das unidades é 3, neste caso o retângulo vale 3, não é? E vai 1 para a ordem das centenas. 1 mais meia-lua mais 1 vai ser igual a quanto? A 2. Portanto, qual é o número que adicionado a 1 mais 1, isto é, a 2, qual é o número que é representado aqui por meia-lua que é adicionado a 2, é igual a um número cujo algarismo das unidades é igual a 2. Quais são os primeiros 3 números cujo algarismo das unidades é 2? É o 2, o 12 e o 22, certo? Será que, se nós estamos a adicionar alguma coisa a 2, pode ser igual a 2? Pode. Pode ser 0. Por exemplo, se for 0, é possível ser. Não pode ser um maior do que 0, porquê? Porque 1 mais 1 são 2 e não pode ir nenhum de trás. Porque aqui 1 mais 2 dá 3. Portanto, se fosse 12, significava que ia 1 de trás. Se fosse 1 de trás, seria 1 mais 1, 2. 2 mais 2 são 4. E nós ali só temos 3. Portanto, não pode ir nenhum de trás. Tem que ser 0. Se tem que ser 0, significa que o número que nós vamos obter aqui tem que ser inferior a 10. Então, 1 mais 1 são 2. Para dar 2, não há nenhum número inferior a 10 cujo algarismo das unidades seja 2, a não ser o próprio 2. Portanto, 1 mais 1 são 2, 2 mais 0 são 2. Então não há dúvida que meia-lua é igual a 0. Portanto, 0 mais 1 é 1, 1 mais 2 são 3, portanto confirma o nosso aditivo. Vamos agora confirmar os valores das figuras montando o algoritmo. Temos então 1, 0, 9, 6, portanto a meia-lua 0 e o retângulo 3. Vamos confirmar. 6 mais 1 dá 7, não vai nenhum de trás. 9 mais 4 dá 13 e vai 1 para a ordem das centenas. 1 mais 0 dá 1, mais 1 dá 2. Portanto dá 2, não vai nenhum de trás. 1 mais 2 são 3. 3.237. Portanto confirma que o nosso aditivo é 3.237. Vamos ao último exemplo. Temos 4 triângulo 3, 1 menos 2, 258 estrela é igual a 23, 46. Portanto, se repararmos, como nós já conhecemos o valor do triângulo, que é 9, e o valor da estrela, que são 5, nós já não precisávamos de calcular, fazer mais cálculos. Nós já sabemos estes valores. O triângulo obtivemos aqui na primeira subtração e a estrela na segunda. Mas, de qualquer modo, vamos fazer de conta que desconhecemos estes valores e para uma questão de experiência vamos tentar calculá-los. Vamos então calcular, o conceito é exatamente o mesmo, não é? O todo menos uma parcela vai ser igual a outra parcela, ou seja, recorrendo à operação inversa da subtração, nós sabemos que o subtrativo mais a diferença vai ser igual ao aditivo. Então vamos montar o nosso algoritmo. Fica então 258 estrela mais 23,46 tem que ser igual a 4 triângulo 31. Portanto, qual é o número representado pela estrela que adicionado a 6 vai dar um número cujo algarismo das unidades é 1. Já sabemos que os primeiros 3 números cujo algarismo das unidades é 1, é o 1, o 11 e o 21. Já sabemos também que o 1 não pode ser, porque se nós estamos a adicionar a 6 qualquer coisa, o que nós vamos obter tem que ser superior a 6.
Portanto, o 1 não pode ser, mas pode ser o 11. Qual é o número que adicionado a 6 dá 11? É o 5. Portanto, a nossa estrela é 5, certo? 5 e 6, 11, e vai um de trás, portanto 1 mais 8 dá 9, 9 e 4 são 13, certo? E vai 1 para a ordem das centenas. Fica então 1 mais 5 são 6, 6 mais 3 são 9. Portanto, significa que o triângulo vale 9. Não vai nenhum para a ordem das unidades milhar, portanto 2 e 2 são 4. 4, triângulo 31. Não há dúvida que o triângulo é 9 e a estrela é 5. Vamos montar o nosso algoritmo. A estrela foi substituída por 5. Portanto, 5 e 6, 11. E vai 1. 1 e 8 dá 9. 9 e 4 são 13. E vai 1 para a ordem das centenas. 1 e 5 são 6. E 3 são 9. Cá está. O triângulo vale 9. 2 e 2 são 4. 4.931. Confirma os valores que nós determinamos antes, que a estrela vale 5. E o triângulo vale 9. Como podemos ver, fizemos de conta que não sabíamos os valores da estrela nem do triângulo, mas conseguimos calcular estes valores tendo por base esta subtração. Resumindo, o que é que nós temos? O triângulo vale 9 e o círculo vale 1. Portanto, 279 mais 112 dá o nosso aditivo, que é 391. Depois, 157 mais 246 é igual a 403. Isto é, a estrela vale 5 e o quadrado vale 7. Depois temos 1096 mais 2141 é igual a 3237. Isto é, o retângulo vale 3 e a meia-lua vale 0. E finalmente temos a última subtração, em que confirmamos e verificamos que o triângulo vale 9 na mesma e a estrela vale 5. Faz parte do subtrativo, 2585. Vamos então ver a terceira pergunta. Observa os exemplos e calcula mentalmente. Portanto, o objetivo deste exercício é mostrar-nos uma técnica que nos ajuda a efetuar cálculos mentais, neste caso de subtração. Vejamos este exemplo aqui. Fazer a subtração de 580 menos 99, que dá 481, implica fazer uma subtração com empréstimo, não é? Portanto, tirar 9 a 0 não é possível, é preciso pedir uma dezena emprestada à ordem das dezenas e depois é preciso pedir uma centena emprestada ou 10 dezenas à ordem das centenas para fazer a segunda subtração. Portanto, uma técnica será fazer a aproximação do subtrativo à centena mais próxima e depois fazer o acerto no final. Isto é, em vez de tirarmos 99 a 580, podemos tirar 100, que é uma centena exata. Portanto, é fácil fazer esta subtração, porque o que vai alterar é apenas o algarismo da ordem das centenas. Neste caso, 5 menos 1 dá 4. Por isso é que isto dá 480. Simplesmente esta subtração não está correta. Porquê? Porque nós tiramos aqui 1 a mais do que devíamos ter tirado. Portanto, é preciso no final fazer o acerto. Aos 480, somar aquela unidade que nós tiramos a mais para fazer o acerto para a centena mais próxima e, portanto, vai dar o valor correto, que coincide com o valor que seria, ou que obteríamos se fizéssemos a subtração utilizando o algoritmo normal. Portanto, no fundo, a técnica é exatamente esta e nós vamos analisar em pormenor os restantes 5 exemplos. Pousa o ouvido para resolveres a questão, depois já mostro a solução. Vamos então ver o exemplo resolvido. Temos então 580 menos 99. Vamos fazer a subtração utilizando o algoritmo normal. Né? Nós queremos tirar 9 a 0, não é possível. Temos que pedir uma dezena emprestada ou 8. Portanto, vão ficar aqui 7 dezenas. Passa uma dezena para a ordem das unidades, como 10 unidades. Portanto, já podemos tirar 9 a 10. Portanto, fica 1. Agora temos que tirar 9 dezenas a 7 dezenas, não é possível. Temos que pedir uma centena emprestada à ordem das centenas. Neste caso vão ficar 4. E, portanto, é que passam uma centena, ou seja, 10 dezenas para a ordem das dezenas, que somadas às 7 que já lá estavam, dá 17. Portanto, tirar 9 a 17 já é possível. Dá 8. Portanto, aqui não temos nada a subtrair, baixa-se o 4. 481. Nós vemos é o resultado que nós obtivemos em cima.
Será muito simples se nós fizéssemos a aproximação à centena mais próxima. Qual é a centena mais próxima de 99? É 100. Portanto, fazendo o cálculo mental, nós basta subtrair ao algarismo das centenas uma unidade. 5 menos 1 dá 4, dá 480. Simplesmente, o que nós vamos obter não está correto. Porquê? Porque nós subtraímos 100 em vez de subtrair 99. Portanto, isto é, subtraímos uma unidade a mais. Então temos que repor essa unidade. Portanto, temos que somar uma unidade que nós subtraímos a mais quando fizermos a aproximação à centena mais próxima. Então 480 mais 1 vai dar 481. Correto? Vamos ver o exemplo seguinte. 620 menos 99. Vamos fazer na mesma o algoritmo normal. Tirar 9 a 0 não é possível. Pedimos uma dezena emprestada ao 2. Portanto, ficamos, tira 9 menos 10 dá 1. Tirar 9 dezenas a uma dezena não é possível. Temos que tirar uma centena emprestada ao 6. E passam uma centena, ou seja, 10 dezenas para a ordem das dezenas. Ficam com 10 mais uma que já lá estava, dá 11. Tirar 9 a 11 é possível, são 2. E depois aqui baixa-se o 5, 521. Correto? Então, em vez de subtrairmos 99, se subtrairmos uma centena exata, é muito mais fácil. Porque fica 620 menos uma centena exata dá 520. É só subtrair uma unidade ao algarismo das centenas. Mas simplesmente, como nós fizemos a aproximação de 99 para 100, né, para uma centena exata, temos que repor essa unidade que estava a faltar. Então fica 520 mais 1 dá 521, que é o resultado que nós obtivemos anteriormente. Portanto, 620 menos 99 dá 521, é o algoritmo normal. Se fizermos a subtração de 620 menos 100 dá 520, temos que fazer o acerto deste valor, adicionando a diferença daquilo que nós retiramos a mais, que é mais uma unidade, ou seja, 521, o que vai dar o resultado do algoritmo normal. Exemplo seguinte, 920 menos 98, vamos fazer o algoritmo normal. Tirar o 8 a 0 não é possível, temos que pedir uma dezena emprestada ao 2, fica ali uma dezena, passam 10 unidades para a ordem das unidades, ou seja, uma dezena. Tirar o 8 a 10 é possível, 2. Tirar 9 dezenas a uma dezena não é possível, temos que pedir uma centena emprestada ao 9, ficam lá 8, e passa uma centena, ou seja, 10 dezenas para a ordem das dezenas, que somando a uma que já lá estava dá 11. Tirar 9 a 11 é 2, aqui baixa-se o 8, 822. Em vez de subtrairmos 98, vamos subtrair uma centena exata. Simplesmente nós vamos retirar mais 2 unidades que devíamos retirar. É preciso não esquecer isso. 920 menos 100 dá 820, que é 9 menos 1 dá 8, só altera o algarismo das centenas. Simplesmente, como nós retiramos 100 unidades em vez de 98, isto é, retiramos duas unidades a mais. Nós no final temos que repor este resultado, 820 mais 2, dá 822. Correto? Cá está. 920 menos 98 dá 822, o algoritmo normal. Se fizermos a subtração de 920 menos uma centena exata dá 820, que é fácil. 9 menos 1 dá 8. Simplesmente este valor não está correto. Temos que repor a diferença do que nós retiramos a mais. Isto é, nós retiramos 100 em vez de 98. Isto é, retiramos 2 unidades a mais. Então, se retiramos a mais, temos que devolvê-las. Cá está, devolvendo 2 unidades. 2 mais 20 dá 822, que é o resultado que nós obtivemos no algoritmo normal. Vamos ver o exemplo seguinte. Neste exemplo temos então 1650 menos 199. Vamos fazer a subtração. Tirar 9 a 0 não é possível, temos que pedir uma dezena emprestada. Portanto, tirar 9 a 10 é possível. Tirar uma 9 dezenas a 4 dezenas não é possível. Temos que pedir uma centena emprestada. Ficam ali 5 e passam 10 dezenas, ou seja, uma centena para a ordem das dezenas. Tirar 9 a 14 é possível, é 5. Tirar 1 a 5 é possível, é 4. Portanto, aqui baixa-se 1, 1451. Ora bem, como nós vimos aqui, a subtração é muito mais complexa. Temos que fazer aqui empréstimos, não é? Se fizermos, em vez de subtrairmos 199, se subtrairmos a centena mais próxima a 199, é 200. São 2 centenas exatas. Então vamos subtrair a 1650 2 centenas exatas. 6 menos 2 dá 4. Isto é alterado apenas o algarismo das centenas. Fica então 1450. 1650 menos 200 dá 1450. Certo? Portanto, como nós retiramos uma unidade a mais, temos que repor no final essa unidade.
Então 1450 mais 1 dá 1451, que vai dar exatamente o que nós calculamos no algoritmo normal. Vamos ver o exemplo seguinte, 4330 menos 299. Vamos fazer o algoritmo de subtração. Tirar 9 a 0 não é possível, temos que pedir uma dezena emprestada. Portanto, tirar 9 a 10 é possível, é uma unidade. Agora, tirar 9 dezenas a 2 não é possível, temos que pedir uma centena emprestada. Ficam ali duas, passam uma centena, ou seja, 10 dezenas para a ordem das dezenas, que somando às duas que lá estavam dá 12. Tirar 9 a 12 é 3. Tirar 2 centenas a 2 centenas é possível, fica 0. E aqui baixa-se o 4. Portanto, dá 4031. Portanto, em vez de subtrairmos 299, o que obriga a fazer estes empréstimos, podemos subtrair 3 centenas exatas. Simplesmente depois no final temos que fazer o acerto. Então fica 4330 menos 3 centenas exatas. 3 menos 3 dá 0, isto dá 4030, certo? Simplesmente, como nós retiramos 300 unidades em vez de 299, não é? Temos que repor a unidade que está em falta. Portanto, 4030 mais 1 dá 4031, o que vai confirmar o algoritmo de subtração. Vemos então que 4330 menos 299 dá 4031, mas se fizermos a subtração de 4330 menos 3 centenas exatas, em vez de 299, dá 4030. O que é fácil porque é subtrair apenas a este algarismo das centenas 3, tirar 3 também. Portanto, fica 4030. Simplesmente no final temos que fazer o acerto deste resultado. 4030 mais uma unidade que nós retiramos a mais. Portanto, dá 4031, que confirma o que nós obtivemos no algoritmo. Exemplo seguinte, 2750 menos 198. Fazendo o algoritmo, nós obtemos aqui, temos que pedir emprestado uma dezena, portanto, tirar 8 a 10 ficam 2, depois tirar 9 a 4 não é possível, temos que pedir uma centena emprestada também. Portanto, fica 14, tirar 9 a 14 é possível, ficam 5. Tirar 1 a 6 é possível, ficam 5. E aqui baixa 2. 2552. Simplesmente, em vez de fazermos esta subtração, podemos subtrair 2 centenas exatas. Isto é 200. Simplesmente, no final, temos que repor o que nós retiramos a mais. Nós retiramos 200 em vez de retirar 198. Portanto, temos que adicionar 2 unidades. Portanto, 2550 mais 2 vai dar 2552, que é o que nós obtivemos em termos de algoritmo. Portanto, 2750 menos 198 dá 2552. Subtraindo 200 unidades, ou seja, 2 centenas exatas, obtemos 2550, que é, basta subtrair 7 menos 2 dá 5 aqui, né? O algarismo, apenas é alterado o algarismo das centenas, e depois compensar o que nós retiramos a mais, que foi 2 unidades. 2550 mais 2 dá 2552, o que confirma o algoritmo. Resumindo, o que é que nós temos? Temos 620 menos 99, que é 521, é exatamente o mesmo que se fizermos a subtração de uma centena exata e compensarmos uma unidade, dá 521. No segundo caso, em vez de subtrairmos 98, podemos subtrair uma centena exata, simplesmente no final temos que compensar 2 unidades, que é de 98 para 100. Dá exatamente o mesmo resultado. Neste terceiro exemplo já está aqui resolvido. Este aqui seguinte, em vez de subtrairmos 299, podemos subtrair 3 centenas exatas e no final compensar 299 para 300, ou seja, uma unidade, vai dar 4030 mais 1 dá 4031. Finalmente, neste último, temos 2750 menos 198. Em vez de subtrairmos 198, podemos subtrair 2 centenas exatas. Simplesmente no final temos que compensar as 2 unidades que foram tiradas a mais. Fica 2550 mais 2 dá 2552. Portanto, esta é uma técnica que nos ajuda a fazer cálculos mentais, porque em vez de pensarmos em termos de empréstimo, podemos fazer aproximações do subtrativo às centenas exatas e depois compensar essas subtrações no final com o resultado. Imaginemos que nós aqui, em vez de 99, tínhamos 95. Não é? 95. Em vez de subtrairmos 95, podíamos subtrair 100. Simplesmente no final, o que é que nós tínhamos que fazer? Tínhamos que compensar 5 unidades que nós tínhamos tirado a mais. Porque em vez de subtrair 95, subtraímos 100. E então, a este valor somaríamos 5. Isto é, se fosse aqui 95, não é evidente. Isto é só para vocês ficarem com a ideia mais concreta. Vamos então à quarta pergunta. Completa o quadro mágico.
a soma dos números em cada linha, coluna e diagonal é sempre igual a 270. O que é que significa? Significa que aqui não conhecemos este número, mas sabemos que a soma destes três números é igual a 270. A soma destes três números é 270. Do mesmo modo, a soma de segunda coluna, isto é, a soma destes três aqui, desconhecemos para já estes dois, vai ser 270. A soma destes três também vai ser 270 e a soma destes três também vai ser igual a 270. Portanto, para resolver este problema, temos que pensar sempre que nós temos aqui, por exemplo, vamos supor esta horizontal, temos aqui três partes, a soma destas três partes vai ser igual a um todo que é igual a 270. Se nós conhecemos duas partes e conhecemos o todo, é possível calcular esta terceira parte, né? Como sendo que a diferença entre o todo menos a soma destas duas. Não é assim? Resolvido para resolveres a questão, depois já mostro a solução. Vamos então ver. Portanto, o conceito é exatamente este. Neste caso só temos um prato de duas divisões, naquele caso temos mais do que uma divisão, em vez de duas temos três, mas o conceito é exatamente o mesmo. Isto é, a soma das partes é igual ao todo. Mas se nós não conhecemos uma das partes, vamos supor que não conhecemos a parte 1, sabemos que a parte 1 é igual ao todo menos a parte 2. Ou, se não conhecemos a parte 2, a parte 2 vai ser igual ao todo menos a parte 2. Isto é, qualquer uma das divisões menores, não é assim? Ou seja, das partes, é igual à diferença entre a divisão maior, que é o todo, e a outra parte. Ou seja, ou a soma das partes, neste caso, porque são mais do que duas partes. Por exemplo, aqui neste caso, na primeira linha temos três partes, uma que desconhecemos e duas que conhecemos. A soma destas três partes vai ser igual ao todo, que é 270. Depois temos a linha do meio, não sabemos nenhuma delas, sabemos que a soma destas três partes vai ser igual a 270. Depois temos a terceira linha, a soma destes três números, destas três partes, é igual a 270. Se confirmarmos esta adição, verificamos que a soma destes três números é igual a 270. Mas também o problema diz-nos que a soma na segunda coluna também é 270, isto é, a soma desta parte mais desta vai ser igual a 270. A soma desta parte, 30, mais esta parte que conhecemos, mais esta parte, 150, vai ser igual a 270. E finalmente, na última coluna, a soma de 105 mais esta parte que desconhecemos, mais 45, também vai ser igual a 270. E para além disso, o problema diz-nos que a soma segundo as diagonais, neste caso, a soma deste valor que desconhecemos, mais este, vai ser igual a 270. E na outra diagonal também. A soma segundo esta diagonal, isto é 105 mais este valor que desconhecemos, mais 75, também vai ser igual a 270. Certo? Portanto, sabendo isto, nós temos que ver por onde é que nós podemos começar a calcular. Só podemos começar a calcular quando conhecemos duas partes destas três. Não é? Porque no caso da primeira linha, não conhecemos esta parte, conhecemos esta e esta, mas sabemos o todo, então esta vai ser igual a quê? À diferença do todo mais a soma destas duas. Não é assim? Agora vamos já ver. Temos então aqui o resumo das linhas, das três linhas, das três colunas e das duas diagonais. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e primeira diagonal e segunda diagonal. Temos então a ver que neste primeiro caso nós podemos calcular o valor deste número. Porquê? Conhecemos o todo e conhecemos duas partes, falta-nos conhecer uma terceira. Portanto, é fácil de calcular. Nesta segunda, portanto, aqui podemos calcular. Nesta segunda não podemos calcular porque desconhecemos as três partes. Portanto, teríamos que conhecer pelo menos duas partes. Com o todo, calculávamos a terceira parte. Portanto, aqui não podemos fazer nada. Aqui neste caso já temos a linha calculada. 75 mais 150 mais 45 dá 270. Portanto, esta aqui não é possível e esta aqui já está resolvida. Nesta primeira coluna, a coluna da direita, é possível calcular. Porquê? Conhecemos o todo, conhecemos duas partes e falta-nos conhecer a terceira parte. Portanto, esta terceira parte é possível calcular. Portanto, aqui é possível calcular. Aqui já não é. Porquê? Porque desconhecemos duas partes. Portanto, tínhamos que conhecer mais uma. Portanto, aqui não podemos calcular para já. Aqui nesta terceira coluna, ou seja, na coluna do meio, é possível calcular. Porquê? Conhecemos duas partes, conhecemos o todo, falta-nos calcular uma parte. Portanto, aqui é possível. Aqui nesta diagonal também é possível calcular. Porquê? Porque temos duas partes, só desconhecemos apenas uma parte. Portanto, é possível calcular. Nesta segunda diagonal já não é possível calcular, pelo menos para já. Porquê? Porque desconhecemos duas partes. Portanto,
nós temos que seguir uma determinada sequência. Vamos calcular aquilo que nós podemos calcular, entretanto vão aparecendo valores destes valores e estes valores vão influenciar as outras situações, como vamos ver. Vamos então começar pela primeira. Esta primeira. Nós sabemos que 105 mais 30, que é a soma das duas partes, é igual a quanto? 5 mais 0 dá 5, depois 0 mais 3 dá 3, isto dá 135. Portanto, a soma destas duas partes dá 135. O todo vale 270. Então, para calcular esta terceira parte, o que é que nós temos que fazer? Temos que fazer a diferença de 270 menos 135. Portanto, tirar 5 a 0 não é possível, temos que pedir uma dezena emprestada, fica 6. Portanto, tirar 5 a 10 já é possível, 5. Tirar 3 a 6 é possível, é 3. E tirar 1 a 2 é possível, é 1. Portanto, 135. Então, não há dúvida, este valor aqui deste número é 135. Porquê? Porque 135 mais 30 mais 105 vai dar 270. Portanto, já conhecemos aqui um valor. Vamos ao segundo, que é este aqui. Sabemos que o todo vale 270, a soma das duas partes quanto é que vale? 105 mais 45. Vale 5, 5, 10, e vai 1. Portanto, aqui dá 5 e aqui dá 5, 150. Então, se o todo vale 270, se a soma destas duas partes vale 150, então aquela é a diferença. 270 menos 150, ou seja, dá 120. Correto ou não? 120. Portanto, este valor aqui deste número é 120. Já sabemos mais um número. Vamos à terceira situação. Esta aqui. Sabemos que o todo vale 270 e temos estes dois valores, que é 150 mais 30. 0 mais 0 dá 0, 5 e 3 dá 8, baixas 1, 180. Então, se estes dois números valem 180, o todo vale 270, então aquele que falta é a diferença dos dois. 270 menos 180 dá quanto? Tirar 8 a 7 não é possível, pedes uma centena emprestada, ficam aqui 17, 8 para 17 é 9, e aqui tirar 1 a 1 é 0, fica 90. Simplesmente, quando nós determinamos este valor aqui, como o valor é o mesmo da diagonal, nós também determinamos o valor desta diagonal que tínhamos que calcular a seguir. Já não é necessário calcular. Porquê? Porque determinamos este valor aqui deste cruzamento desta linha com esta coluna, que é exatamente o valor daquela casa, não é assim? Portanto, este 90 é exatamente aquele 90. Portanto, falta-nos calcular o quê? Estas três situações. Vamos ver se entretanto apareceram ou não valores. Vamos confirmar. Nós já temos então 135, o 90 ou 120, temos aqui o 120 que é exatamente este, temos o 90 que é exatamente este e temos o 90 que é exatamente aquele e aquele. Portanto, o que é que nos falta calcular? Este caso já está calculado. Este aqui temos que calcular aqui. Este aqui também está calculado. Este aqui também está. Este aqui também está. E este aqui também está. Portanto, falta-nos calcular apenas este valor aqui. Certo? E este aqui, que é exatamente o mesmo. Se calcularmos este, já obtemos este. Se calcularmos este aqui, também é exatamente o de cima. Portanto, basta efetuarmos o cálculo de um deles para determinar este valor. Vamos então a este primeiro. Nós sabemos que cá está, os valores são exatamente o mesmo, é o que eu quero indicar aqui. Fazemos 90 mais 120, quanto é que é? 120 mais 90. 0 mais 0 dá 0, 9 e 2 dá 11, e vai 1 para a ordem das centenas. 1 e 1 são 2, 210. Então, 270 que é o todo, menos 210, que é a soma destas duas partes, vai nos dar a terceira parte. Isto é, vai dar 60, correto? Portanto, tendo o valor da diferença, que é 60, é o valor desta casa aqui em cima, que é igual a esta de baixo. 60 mais 90 dá 150, mais 120 dá 270, aqui também. 60 mais 75 dá 135, mais 135 dá 270. Resumindo, o que é que nós temos? Temos então o primeiro valor determinado, 135, que é determinado desta maneira, que é 30 mais 105 e depois subtraindo a 270 obtemos o valor. Este segundo valor aqui é 105 mais 45, é 150, subtraindo a 270, este valor dá 120. Depois este valor aqui é dado por esta coluna, somamos 30 mais 150 dá 180, subtraindo a 270 dá 90. E finalmente este último, que
que é, somando 90 mais 120 dá 210, subtraindo a 270 dá 60. Temos então os 9 valores correspondentes a esta tabela, sendo que estes 4 foram os que nós calculamos. Vamos finalmente resolver o último exercício, o 5. E neste exercício o que se pretende é fazer esta diferença entre estes dois números, cada um deles, sendo que na primeira subtração fazemos a aproximação das dezenas quer do aditivo, quer do subtrativo, e no segundo caso fazemos a subtração tendo em conta os valores exatos, não é? Portanto, neste caso temos 78 menos 46, temos aqui a subtração com o algoritmo normal. 78 menos 46 dá 32. Nesta primeira situação, fazendo a aproximação quer do aditivo, quer do subtrativo à dezena mais próxima, 78 é a dezena mais próxima é 80 e de 46 a dezena mais próxima é 50, dá 30. Portanto, pôs o vídeo para resolver essa questão, depois já mostro a solução. Vamos então ver. Vamos fazer o arredondamento de 78 à dezena mais próxima. Neste caso, vamos utilizar a metodologia que nós já temos utilizado nos nossos exercícios. Recordamos que o número que queremos arredondar neste caso é 78, 7 dezenas e 8 unidades. A dezena anterior é 70, com 7 dezenas, e a dezena posterior é 80, ou seja, 8 dezenas. Sabemos que o valor médio é 75, média entre 70 e 80, o valor que está a meio destes dois valores, da dezena anterior e da dezena posterior. Sabemos que se o nosso valor for inferior ao valor médio, o arredondamento da dezena mais próxima é para a dezena anterior. Se for superior ou igual ao valor médio, o arredondamento é feito para a dezena posterior. Neste caso, como é 78, é superior ao valor médio, 75, então o arredondamento da dezena mais próxima é 80, certo? Portanto, fica 80. Temos que fazer o arredondamento de 46, utilizamos a mesma estratégia. 46 está acima do valor médio, não é assim? A dezena anterior é 40, a dezena posterior é 50. Portanto, o valor médio é 45. Como é superior ao valor médio, significa que o arredondamento vai ser feito para a dezena posterior. Isto é, vai ser para 50. O arredondamento de 46 à dezena mais próxima é 50. Cá está, 80 menos 50 dá 30. Neste caso, vamos fazer a diferença entre 80 e 50. Portanto, tirar 0 a 0 é 0, tirar 5 a 8 é 3. Portanto, é 30. Confirma. E agora o algoritmo normal, 78 menos 46. Tirar 6 a 8 é 2. Tirar 4 a 7 é 3. 32. Portanto, confirma o exemplo dado. Vamos então passar aos outros 3 exemplos. Exemplo seguinte é o 128, arredondando 128 à dezena mais próxima. Sabemos que a dezena anterior é 120, a dezena posterior é 130, 128 está acima do valor médio, que é 125, portanto o arredondamento é feito para a dezena posterior, correto? Isto é, 130. 128, o arredondamento à dezena mais próxima é 130. Arredondando 58 é do mesmo modo, 58 a dezena anterior é 50, a dezena posterior é 60, correto? O valor médio é 55. Como o nosso valor de 58 é superior ao valor médio, significa que o arredondamento vai ser feito para a dezena posterior. Neste caso é 60. 58 arredondado à dezena mais próxima é 60. Podemos então fazer as continhas. 130 menos 60, isto dá 70. Não é assim? E fazendo agora o algoritmo normal, 128 menos 58, tirar 8 a 8 é 0, tirar 5 a 2 não é possível, temos que pedir uma centena emprestada, ficam lá 0 centenas, uma centena 10 dezenas, soma as duas que lá estavam faz 12, tirar 5 a 12 é 7, portanto 70. Portanto, neste caso, o valor pelo arredondamento à dezena mais próxima e o valor exato, o resultado é exatamente o mesmo. Vamos ver o exemplo seguinte. 219 arredondado à dezena mais próxima, quanto é que é? 219 está acima de 215, que é o valor médio entre 210 e 220. Significa então que o arredondamento de 219 à dezena mais próxima é 220, correto? E de 58 já vimos anteriormente que é 60, não é? Que pertence ao exemplo, é exatamente o caso do exercício anterior. Portanto, neste caso é 60. Porquê? Porque é superior ao valor médio, 55.
Portanto, arredondando 58 à dezena mais próxima é 60. Podemos fazer então a subtração. 220 menos 60. Tirar 0 a 0 é 0. Tirar 6 a 2 não é possível. Temos que pedir uma centena emprestada. Ou 2, fica lá uma. Portanto, tirar 6 a 12 já é possível. Fica 60. E aqui baixas o 1. 160. No cálculo do valor exato, vamos fazer 219 menos 58. Tirar 8 a 9 é 1. Tirar 5 a 1 não é possível. Temos que pedir uma centena à ordem das centenas. Fica ali uma centena, passa uma centena, ou seja, 10 dezenas para a ordem das dezenas, que somando a uma que já lá estava faz 11. Terá 5 a 11 é 6, aqui baixas um 161. Portanto, os valores são diferentes entre o cálculo do valor aproximado à dezena mais próxima e o valor real. Finalmente o último, 1432 menos 438, arredondando 1432 à dezena mais próxima, a dezena anterior é 1430 e a dezena posterior é 1440. O valor médio é 1435. Como este valor, o nosso valor é inferior ao valor médio, significa que o arredondamento vai ser feito para a dezena anterior. Ou seja, arredondando 1432 à dezena mais próxima, nós obtemos 1430. Vamos ver agora o arredondamento 438. A dezena anterior é 430 e a dezena posterior é 440. O valor médio é 435. Portanto, como o nosso valor é superior ao valor médio, significa que o arredondamento vai ser feito para a dezena posterior, ou seja, 440. Cá está, 438 arredondando à dezena mais próxima é 440. Podemos então fazer os algoritmos. 1430 menos 440, tirar 0 a 0 é 0, tirar 4 a 3 não é possível. Temos que pedir uma centena emprestada ao 4, ficam lá 3, passam 10 para a ordem das dezenas, 10 dezenas para a ordem das dezenas, ou seja, uma centena. Tirar 4 a 3 é 9. Tirar 4 a 3 não é possível. Temos que pedir uma unidade milhar, ficam lá 0. Passa uma unidade milhar, ou seja, 10 centenas que somadas às 3 que já lá estavam faz 13. Tirar 4 a 3 é 9. Fica 990. Portanto, aqui baixa-se o 0. E vamos fazer a diferença agora entre os valores reais. 1432 menos 438. Tirar 8 a 2 não é possível. Temos que pedir uma dezena emprestada. Tirar 8 a 12 é 4. Tirar 3 a 2 também não é possível. Temos que pedir uma centena emprestada. Tirar 3 a 12 já é possível, é 9. Tirar 4 a 3 também não é possível. Temos que pedir uma unidade de milhar emprestada. Ficam lá 0. Tirar 4 a 13 é possível, ficam lá 9. Portanto, 994. Portanto, na primeira situação, aqui baixa-se o 0. Na primeira situação temos 1430 menos 440 dá 990. E na segunda temos 1432 menos 438, isto é 994. Resumindo, no primeiro temos 128 menos 58 dá 70, mas se for com o arredondamento às dezenas mais próximas, quer do aditivo, quer do subtrativo, é 130 menos 60, ou seja, 70. Portanto, valores iguais. Aqui já são valores diferentes, portanto 160 e 161, e no último 990 e 994.